Olá, turminha! Vamos dar início a mais uma semana de atividades. Hoje é segunda-feira, vamos lá? Peguem a apostila de vocês, língua portuguesa, na página 32. Nós estamos terminando o mês de agosto, mas nós temos no mês de agosto o folclore brasileiro para ser lembrado. Não é mesmo? Dia 22 de agosto foi o dia do folclore brasileiro. E aqui nós temos uma lenda, a lenda da Vitória Régia. Eu vou estar lendo para vocês e vocês acompanhem a leitura. Nós temos então o título, que é esta frase em negrito destacado aqui em cima, a lenda da Vitória Régia. Naia era a mais bela jovem daquela tribo. Os índios se apaixonavam por ela, mas Maia não dava atenção a nenhum deles. Gostava de contemplar o céu, o grande rio Amazonas, as canoas que deslizavam pelas correntezas. Quando podia, ela fugia para a beira desse grande rio e ficava olhando as águas, pensativa e sonhando em se casar. No final de tarde, contemplando o céu, sentada em sua rede, Naia descobriu Jaci, o misterioso moço que se transformava em lua. Naia não conseguia sair dali. Estava completamente apaixonada por este bravo índio. E a todo momento tentava se comunicar com ele, mas era inútil, pois a única coisa que a lua fazia era brilhar e brilhar na imensidão do céu. As horas iam passando e Jaci seguia seu caminho, iluminando outros lugares. Mas Maia não sabia nada disso. Sabia apenas o que as velhas índias haviam contado, que a lua era um belo índio chamado Jaci. Por isso, quando a lua começou a se afastar, Naia ficou desesperada e triste. Deitou-se num monte de folhas e adormeceu. Na manhã seguinte, ela acordou e passou o dia sonhando com a lua. Quando chegou a noite, ela tomou o caminho do rio para encontrar a lua nas negras águas. E refletida no espelho das águas, lá estava a lua, imensa e resplandecente. Naia, em sua inocência, pensou que a lua tinha vindo banhar-se no rio e mergulhou nas profundezas das águas para encontrá-la, mas desapareceu para sempre. A lua, sentindo pena daquela jovem tão sonhadora, transformou-a em uma linda flor da Amazônia, a Vitória Régia, com um inebriante perfume e pétalas que se abriam nas águas para receber em toda a sua superfície a luz da lua. Muito bem, esta lenda aqui da Vitória Régia foi escrita no Rio de Janeiro em 1997. Essa lenda conta a história de uma índia que pensava que a lua era um moço que se transformava em lua, o Jaci, a lua Jaci. E ela se apaixonou pela lua, até que um dia ela viu a lua refletida na água e resolveu mergulhar atrás da lua. Só que ela não voltou mais. A lua ficou com pena dela e a transformou nesta planta que se chama Vitória Régia. Essa lenda, ela foi contada por muitos e muitos anos. A gente sabe que lenda é uma história inventada por alguém e contada de geração em geração. Agora nós vamos fazer a interpretação do texto. Aqui tem um espaço para você representar essa história através de um desenho. Então, vocês vão desenhar o que você acabou de ouvir
da história. Depois você vai contornar no texto as personagens principais desta lenda. Quem são os personagens desta lenda? A Naya, que era esta indiazinha. Quem mais? Jaci, que era a lua, que ela pensava que era um lindo moço que se transformava em lua, um lindo índio. E a lua. Esses são os três principais personagens da história, né? Na número 2, você vai escrever então na número 2. Na número 3, por que essa história é considerada uma lenda? Você vai pôr um X. Porque conta uma história real que pode ser comprovada, ou porque é uma narrativa imaginária, cujos feitos não podem ser comprovados. É uma história que alguém criou e contou-se de geração em geração. Então, qual dessas coloca um X? Na página 34, onde aconteceu essa história? Que lugar aconteceu? Vocês vão ler lá e vai escrever aqui. Na número 5, vocês vão colocar um X na resposta correta. Quem era Maia? Uma jovem indígena, uma jovem que passava as férias na Amazônia ou uma jovem princesa? O que Naya fazia enquanto contemplava o céu, quando olhava o céu? O rio Amazonas e as canoas? O que ela fazia enquanto olhava o céu, o rio Amazonas e as canoas? Com base na leitura desse trecho, podemos descobrir 3 características de Naya. Escreva-as. Característica é como ela era. Você vai escrever aqui. Leia agora o segundo parágrafo da lenda. Depois responda. Quando Naya descobriu Jaci? Então, você vai voltar no texto, no segundo parágrafo, para descobrir como ela descobriu Jaci. Por que Naya não conseguiu sair do lugar onde estava? Porque ela estava triste? Porque ela estava apaixonada? Ou porque achava que a lua era linda? Na página 35, vocês vão continuar respondendo. De acordo com o texto, qual era a única coisa que Naya fazia? O que ela fazia sempre? Naya tentava se comunicar com Jaci, mas não conseguia. De acordo com o texto, qual era a única coisa que a lua fazia? Naya acreditava na história que as velhas índias contavam sobre a lua? Sim ou não? Faça um X. Sublinhe no texto, passe um risco no texto na frase que responde à seguinte pergunta. Por que Naya mergulhou nas profundezas das águas do rio Amazonas? Porque acreditava que encontraria a lua? Porque estava com muito calor? Ou porque era uma sonhadora e achava que as águas eram milagrosas? Coloque um X na alternativa correta. Marque as alternativas que apresentam os fatos principais da lenda. Qual era o maior sonho de Naya? Era transformar em uma flor chamada Vitória Régia? Ou Naya foi transformada em uma flor chamada Régia? Naya estava completamente apaixonada e sonhava em se casar com um bravo índio chamado Jaci. Ou o grande sonho de Naya era se casar com qualquer índio da aldeia. Qual dessas alternativas aqui é a ideia principal da história do texto? Coloca um X na alternativa correta. Agora, na página 36, vocês vão fazer uma tarefinha. Vocês vão pesquisar sobre esta planta aqui, que é uma planta que ela nasce na água, chamada de Vitória Régia. E vocês vão ver qual é a verdadeira história desta planta e vão registrar aqui. Então, faça uma pesquisa. A Vitória Régia, ela é uma planta aquática da região da Amazônia, tá? Então, vocês vão pesquisar um pouquinho sobre a Vitória Régia para descobrir mais sobre esta planta e vai registrar aqui. Tudo bem?
Esta foi a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!